irmãos e minhas irmãs. Hoje estudaremos a lição de número 8, datada do dia 19 de fevereiro de 2023, com o título O Avivamento Espiritual no Mundo. O texto áudio está em Ezequiel 47:5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. A verdade prática: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A nossa introdução, ela começa dizendo que desde os tempos de Ezequiel, a palavra vem falando sobre o avivamento e que este avivamento produziu uma mudança no mundo, notadamente no século XVIII, século XIX, também no século XX. Grandes movimentos surgiram, principalmente o movimento pentecostal, trazendo mudanças, falando sobre o arrebatamento da igreja, provocando nas pessoas uma série de coisas que somente a palavra de Deus pode fazer. E especialmente aqui a partir de Ezequiel 37, a gente vai falar neste primeiro tópico sobre o avivamento que é prometido aqui para a nação de Israel. Então vamos lá para o primeiro tópico da lição, o avivamento no tempo de Ezequiel. O primeiro ponto, calamidade e restauração de Israel. Então Israel, ele, como eu já disse, lições passadas, Israel ele teve sempre os altos e os baixos da sua vida espiritual. De repente estavam avivados, fiéis, servindo a Deus, sendo obediente às suas leis, mas de repente abandonavam as leis e ao Senhor e iam servir aos deuses das nações circunvizinhas. Então viviam um momento de alta na sua espiritualidade com Deus, mas também de baixa, e iam para o cativeiro e etc e tal. E quando eles estavam em baixa, quando estavam desviando-se dos caminhos do Senhor, desobedientes, eles entravam na depravação total, derramavam sangues inocentes, praticavam a injustiça social. Então Ezequiel está dizendo disso, que Deus iria poupar Israel pelo amor do seu nome. E disse para Ezequiel que a casa de Israel, mesmo profanando entre as nações o nome do Senhor, ele havia de restaurá-lo, tirá-lo pela sua misericórdia, pelo seu amor, e poupar dos juízos de Deus contra a sua desobediência e sua apostasia. E o segundo ponto do primeiro tópico, que é um vale de ossos secos, é a visão do profeta Ezequiel. O Senhor Deus mostrou uma visão para ele, um vale. E dentro deste vale, muitos ossos secos, ossos de pessoas humanas, mas estavam secos, estavam separados, como se fossem cadáveres que haviam morrido ali, a sua carne já havia sido dissipada, disseminada, acabada, e estavam somente os ossos secos. E a palavra de Deus para Ezequiel foi: profetiza, filho do homem, profetiza. E ele começou a profetizar. E aqueles ossos começaram a se juntar num estalo grande, num barulho muito grande, barulho de ossos secos se ajuntando uns aos outros. Que alguns estudiosos da história de Israel dizem que foi o momento em que a nação de Israel estava dispersa pelo mundo, sofreu a diáspora, as suas terras haviam sido apagadas do mapa mundial, e ali já não havia mais escrito país de Israel, mas território da Grã-Bretanha, e os povos de Israel espalhados por todas as demais nações por mais de 2000 anos. Mas quando alguém da ONU, principalmente ligada aos direitos humanos, começou a ver a situação dos judeus sofrendo pelo mundo, porque o texto do Senhor Jesus Cristo já havia dito que eles sofreriam castigo, dor e seriam perseguidos por causa do nome do Senhor. E também por causa de uma sentença que eles pediram quando Pilatos estava julgando Jesus, disse: o que eu farei com o sangue desse justo?
E o povo resolveu dizer: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E agora o castigo estava instalado sobre eles. E os direitos humanos, percebendo o quanto esse povo sofriam e morriam, só na Alemanha mais de 6 milhões de judeus foram dizimados, execrados nas mais situações degradáveis possível para o ser humano. E sem falar dos judeus que estavam na Rússia e entre outras demais nações. Então, o secretário da ONU, que era um brasileiro, Oswaldo Aranha, colocou em votação se criariam de novo o Estado de Israel ou não se criariam. E empata em questão de votos, e o voto Minerva era do secretário, e o secretário, obviamente, desempatou e deu favorável à criação do Estado de Israel. Então, aquilo foi notícia no mundo inteiro, o estalado dos ossos, o barulho da notícia que Israel havia sido estabelecida como nação, que voltariam, chocou o mundo, os jornais do mundo só falavam nisso, foi um barulho igual o ajuntar dos ossos secos. E sobre eles, sobre aqueles ossos, o profeta profetizou e começou a nascer tendões, nascer nervos, carne, pele. E a voz de Deus profetiza, filho do homem. E ele profetizou, entrou sobre ele o Espírito e reviveram. E os estudiosos da história de Israel vão continuar dizendo que o que nasce sobre os ossos, tendões, os nervos, a carne, a pele, o que seria necessário para uma nação nascer de novo. Seria o poderio social, poder econômico, o poder bélico. Uma nação, para ser nação, ela tem que ter uma economia, tem que ter as defesas suas, sejam a aeronáutica, a marinha, o exército, né, que são poderes estabelecidos novamente, e tem que ter uma estabilidade social, e foi o que nasceu sobre aquilo. Mas o Espírito não havia nascido e precisava soprar sobre ele, profetizar, para que eles nascessem espiritualmente. O Espírito entrasse na nação de Israel, eles voltassem a ter vida. Eles já estavam com a sua vida física, mas precisavam da vida espiritual, está ligado em Deus. E agora o profeta, no 47, capítulo 47, ele teve uma outra visão, em que ele viu um rio, e que o anjo, o ancião, dizia: entra no rio, e as águas cobriam os pés, entra no rio, dava nos joelhos, entra no rio, dava nos ombros, e entra mais adentro, e daqui a pouco ele estava nadando nas águas, como símbolo daquilo que viria a ser derramado sobre a nação de Israel, ou venha a ser derramado sobre a nação de Israel. Eles estão instalados de volta como nação, estão lá, mas precisam do avivamento, precisam acreditar em Cristo, no Messias, receber o Espírito. Que Zacarias diz que quando o Senhor colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, que eles estiverem cercados pelos inimigos na liderança do anticristo, vão ser exterminados. Então eles clamam a Deus, Deus dá o socorro, eles vão olhar para Jesus e vão dizer: que feridas são estas nas tuas mãos? Eles foram as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então eles vão prantear, vão ter sonho, vão se avivar, e o avivamento chega, e como diz aqui o texto, na vida deles a agricultura e a piscicultura, que é no milênio, serão abundantes. No milênio Israel terá todas as suas terras que Deus delegou, entregou ou prometeu para a vida de Abraão. Quais são os limites da terra de Israel? Desde ali o grande rio Nilo, e vai subindo lá em cima até o grande rio Eufrates. Hoje eles têm talvez 30% daquilo que Deus prometeu, mas durante o milênio terão a totalidade da promessa cumprida. Serão nação prósperas, nação econômica, serão abençoados, serão pessoas de destaque. A nação de Israel será o destaque, o seu Deus será o destaque, de tal forma que o profeta diz assim, que eles vão juntar na veste de um judeu e vão suplicar que o judeu leve ele até Jerusalém para conhecer o Deus dos judeus. É o avivamento completo, quando ele então entra no rio e começa a nadar, significa que Israel chegará a esse ponto de nadar no Espírito de Deus, de braçadas, porque Deus o avivará.
E no segundo tópico da lição, os grandes avivamentos no mundo, primeiro ponto, na Europa. Aí começa a falar do avivamento pela Europa, quando as pessoas foram, o continente europeu começou a receber, desde Jerusalém e não cessou ali como conta os cessacionistas, porque os cessacionistas, eles acreditam que o avivamento, os dons e as profecias vieram para a igreja primitiva e depois disso cessou. E durante a história não houve mais nada disso. E nasceu no século XIX, na rua Azusa. E disseram que ali inventaram novamente os dons, inventaram as línguas, e é um avivamento inventado, o neopentecostal, os pentecostais, todos são da mesma linha e estão inseridos ali no século XIX. Mas a história, a teologia histórica, ela vem contando fatos que aconteceram antes de Azusa. Claro que o avivamento antes de Azusa não é um avivamento de proporção gigantesca, abrangente, mas um avivamento que vem acontecendo esporádica. Nunca Deus deixou de curar, de salvar, de batizar, de fazer uso dos dons da sua igreja. Sempre continuou. Até porque acreditamos que as promessas ditas de Pedro para a multidão que esta promessa, que promessa? A promessa do derramar do Espírito, dos dons espirituais, do falar em língua, diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E Ele chamou tantos quantos hoje, e nós estamos inclusos nisso. Então, na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou o movimento dos Morávios, num fervor missionário que se espalhou por toda a América. Quer dizer, a promessa dele, o projeto de Zinzendorf era pregar a palavra do Senhor aonde as pessoas ainda não haviam ouvido. E ele dizia que era a religião do coração, pregar aquilo que você sente, aquilo que você vive, em busca da glória de Deus, ser missionário em busca da glória de Deus, não dos nossos feitos ou pela nossa própria glória, buscar o poder de Deus voltado para as missões mundiais, colocando chamas que se espalhassem pelo mundo. Isso fez com que, de fato, o avivamento se estendesse, chegou na Inglaterra. A gente tem a figura de John Wesley e Charles Wesley, que era o seu irmão, que considerados metodistas, né, que eram da igreja anglicana, mas a igreja anglicana vivia na mornidão espiritual, sermões fracos, sermões que não falavam a realidade do povo, sobre a vida do povo, simplesmente com palavras recheadas que não promoviam a mudança na vida do povo. Então, John Wesley chegou pregando o evangelho que provocava mudança, arrependimento, para o povo olhar a sua situação, se arrepender dos pecados, da vida que levava a Inglaterra, que vivia o período industrial, e as pessoas trabalhavam longas cargas horárias de trabalho. E com aquilo sobrava apenas o final de semana para o descanso. E eles, então, para amenizar o sofrimento do trabalho, eram todos viciados no gin. E mesmo assim não procuravam servir a Deus com fidelidade. Chegou John Wesley pregando nas feiras, falando de Jesus, da mudança, explicando a palavra, mostrando o pecado e do povo e como eles poderiam se livrar do pecado, recebendo o perdão e a santidade, o amor de Deus, a felicidade e a esperança. E com isso toda a Inglaterra ouviu a voz do Senhor em 1740 em diante. E começou uma mudança na Inglaterra, as pessoas se convertendo pelos sermões de John Wesley, de Whitefield e de tantas outras pessoas, de tal forma, para resumir para vocês, que o cristianismo passou a ser a religião oficial do Estado, do país da Inglaterra. Então todos estavam vivendo um momento de avivamento, de ouvir os sermões, de se arrepender, pecadores nas mãos de um Deus irado. É um sermão que foi pregado nesse período que até hoje as pessoas têm essa memória do sermão que fez eficiência na vida das pessoas. Nós vemos no país de Gales que Evan Robert, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas, lhe falou da visão que ele recebeu de Deus no domingo e disse para eles que Deus enviaria um avivamento no país de Gales, mas todos deveriam abandonar a prática do pecado. E começou a falar da santidade. Foi tão grande o impacto daquela visão que ele teve, ele contou e narrou para os seus, que por volta de 1904, 1905, o avivamento começou a se espalhar pelo país e alcançou
outros países, porque Deus ele vinha mostrando através de visões, através das mensagens, fazendo mudança na vida do povo para que aceitasse o avivamento, a transformação, a mudança na vida das pessoas. Nós temos também nos Estados Unidos, o segundo ponto do segundo tópico, o Charles Finney. Inclusive há uma teologia sistemática do Charles Finney que isso aqui eram aulas que ele davam nas salas e ali virou aquela teologia sistemática. Ele falava sobre as doutrinas principais do cristianismo ou da teologia sistemática. Mas ele conta em outras obras que, inclusive no livro de teologia sistemática, tem um breve histórico da vida avivada de Charles Finney, que ele disse que ele recebe como se fosse uma corrente, como se fosse um choque, algo que entrou na sua vida para mudar, falando da ação do Espírito Santo na sua vida. E, de fato, há registro de que quando ele passava nas indústrias para falar para os industriários, os operários, sobre o amor de Deus, sobre a mudança, sobre o avivamento, as pessoas às vezes caíam pela graça, pelo poder de Deus. Tão grande era o impacto. E as indústrias paravam, os patrões paravam os trabalhos para que Charles Finney pregasse para seus funcionários o avivamento, a palavra, o arrependimento e provocasse uma mudança na vida dos seus funcionários. E assim foi. Ele fez isso naquele momento e foi muito grande, teve influência nos Estados Unidos, o despertar, o trabalho de Charles Finney. E teve grande influência também em Campo Mormon, do movimento de vida profunda que pregava um viver pleno da presença de Deus, contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas naquele tempo. Então, na Inglaterra existia lá o anglicanismo, que era mais formalismo, sem uma vida espiritual, e eles pregavam contra isso, para que as pessoas começassem a se voltar para Deus, buscar a presença de Deus e então ser cheio de Deus. E ainda nesse segundo tópico, no terceiro ponto, raízes do avivamento pentecostal, nesse terceiro tópico conta de 1900 sobre Charles Fox Parham, que era alguém que começou a estudar avivamento, Atos 2, e começou a entender que aquele movimento era para os nossos dias, as promessas seriam para os nossos dias. E então ele tinha um instituto, o Instituto Bíblico Betel, que era um colégio, e ensinava os alunos a interpretar os textos da Bíblia. E quando estava estudando Atos 2, ele começou a levar os alunos a pensarem que aquele avivamento seria para os dias atuais, e as pessoas então começaram a buscar o avivamento, a interpretar, a orar. E uma das primeiras pessoas batizadas foi uma aluna que ele tinha, a aluna Agnes, foi batizada, falou em línguas, e o avivamento então começou dentro de uma sala de aula. E os demais alunos, posteriormente até Parham também recebeu. E aquilo foi tomando projeção, foi se alargando, porque o texto dizia: as promessas dizem respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro que estudou nesse colégio também, ele estudava lá de fora, porque o racismo era muito grande, não poderia estar dentro da sala de aula para aprender o fundamento da teologia cristã, mas ficava na janela, chamado William Seymour, filho de escravos. E diante de tudo isso, ele assistiu às aulas, ele entrou no grupo Holiness, que é um grupo de santidade, foi atraído pelo movimento que era chamado Movimento da Fé Apostólica, porque eles acreditavam na fé dos apóstolos, então deram o nome até de um jornal, Fé Apostólica, que dizia que a fé que eles buscavam era a fé de Jesus Cristo. Então, ele foi batizado com o Espírito Santo com a evidência do falar em língua. E em 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, principalmente com William Seymour, porque ele não quis só para si o avivamento, mas ele queria que a sociedade, que as cidades todas fossem impactadas pelo poder do Espírito de Deus. Então ele começou a falar para as pessoas, daqui a pouco era um grupo maior, e ele teve que alugar um salão grande, tirou as caixas, o púlpito era uma caixa, e as pessoas vinham ouvir Simon. E Simon falava das palavras de Deus, do avivamento, dos dons,
e pregava e orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, eram batizadas com o Espírito Santo, e o movimento foi tomando projeção, e dali Deus enviou para outros países e mais outros países, chegando até o Brasil, inclusive por causa do movimento precedente ali nos Estados Unidos, por causa de William Seymour. Em 1906, o Seymour se transferiu para a Califórnia, ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, no número 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava todos. Procurando um novo prédio, considerado na Rua Azusa, né, onde ele fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Ali começou o denominado Avivamento Pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Todos os continentes, a partir dali, foram enviados missionários para pregar o avivamento mundial, falar de Cristo, falar dos dons que continuam na vida das pessoas. Isso porque Seymour continuou falando de Cristo. E também você vai ver na próxima lição que o avivamento pentecostal no Brasil também veio deste movimento evangélico da fé apostólica. Porque os missionários estavam nos Estados Unidos, os missionários que fundaram o Evangelho no Brasil, as Assembleias de Deus em especial, eram suecos, mas trabalhavam nos Estados Unidos, eram na Igreja Batista, e ao ficarem sabendo deste movimento pentecostal, foram numa convenção para assistir, e foram impactados e batizados, e quiseram, todo mundo naquele período tinha um desejo de missões, de levar o evangelho a outros países. Os missionários eram tocados, impulsionados para sair daquele ambiente, zona de conforto, e ir para o mundo, para falar de Cristo. Então as pessoas saíam dali para a China, inclusive, para a Coreia, para as Américas, e no Brasil chegou o Daniel Bergunaving, que era sueco, proveniente daquela Igreja Batista, mas que participaram do movimento Fé Apostólica. E então, acreditando no batismo, na continuidade dos dons espirituais, foi a base do evangelho que eles chegaram pregando em Belém do Pará. E de Belém para todo o Brasil, do Brasil para o mundo, o movimento pentecostal cresceu assombrosamente. O terceiro tópico da lição, os avivamentos mudam a história. Primeiro ponto, impactos no mundo. O avivamento, ele muda a cultura que não está de acordo com a Bíblia. O avivamento muda a política, o avivamento vai mudar na sociedade, a economia, e assim sucessivamente. No Brasil, quando os missionários chegaram, havia muitos da mitologia, como o Saci Pererê, a mula sem cabeça, esses assombros que beiravam a sociedade. Mas quando o evangelho tomou projeção, esses mitos foram desaparecendo e ficou simplesmente ali na cultura, na história. Mas todas aquelas situações de pobreza, de degradação, de miserabilidade, de perseguição, elas foram sendo extirpadas e as pessoas foram sendo transformadas, apesar mesmo de que havia o racismo em muitos países, mas essas barreiras foram sendo quebradas. Ali com William Seymour não tinha problema o branco estar adorando, buscando juntamente com o negro, com o pobre, com o rico, com o culto, com o analfabeto, todos estavam ali sentindo-se irmãos, provenientes de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, e buscando os mesmos objetivos. Então, o Evangelho, ele quebra barreira, ele quebra as culturas transculturais do Evangelho. Ele consegue entrar em todas as culturas e trazer para dentro destes povos o transformar, o mover do Espírito de Deus. Então, a geração, qual que é a geração, que é o segundo tópico? A geração depois dos avivamentos, segundo ponto do terceiro tópico. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudança nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou, os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram, e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter
né, o fogo aceso, a chama acesa. O Deus de Wesley, o Deus de Charles Finney, de William Seymour, é o mesmo, ele não muda. Mais do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar seu povo. Nós precisamos ser impactados com o poder de Deus, como eram esses homens, Charles Finney, Wesley, Seymour, buscar, ter sede de receber dons espirituais, o favor de Deus, a misericórdia, a graça, o batismo com o Espírito Santo, dons de curar para levar avante a mensagem, porque o texto diz que o Senhor segue confirmando conosco, né, os dons com poder, prodígios e maravilhas, segue confirmando a nossa chamada. Então nós estamos vivendo em épocas que as pessoas hoje já não têm aquela dificuldade de adquirir uma Bíblia. A Bíblia para todos os gostos, a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, do jovem, da criança, a Bíblia pentecostal, a Bíblia plenitude, a Bíblia de todos os modelos, de todas as versões. Mas o que precisa não é de mais Bíblias e mais traduções de Bíblias, mas de leitura delas, de estudo sobre a Bíblia, de sermos impactados pela mensagem da Bíblia, de sermos impactados pelo poder do Espírito Santo, de fazermos campanhas para receber dons espirituais, para transformar o mundo. Aí nós não vamos deixar o avivamento cessar, se acabar na nossa geração. Precisamos continuar dizendo que Deus salva, que Deus cura, que Deus batiza, que em breve voltará. E assim ele fazia, curava milhares de pessoas na época da igreja primitiva, curava milhares de pessoas no avivamento da Rua dos Sul, curou milhares de pessoas no princípio da história da Assembleia de Deus. E quer curar, mas precisamos ir em busca das pessoas que precisam de cura, desenvolver nelas a fé através da palavra, para que elas se despertem para a palavra do Senhor, obedeça, receba e seja transformada pela palavra do Senhor. A nossa conclusão, Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, que haja milagres, que haja prodígio e maravilha em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real, seja abundante em nossos cultos. Nós temos que levar a igreja a ter desejo de buscar os dons e levar elas em buscar em oração. O texto fala, buscai com zelo os melhores dons. Precisamos disso. Precisamos do avivamento, precisamos da graça, precisamos do perdão, do favor e do amor de Deus. Portanto, professor e professora, você que vai ministrar essa aula, que Deus possa falar ao coração dos seus alunos, eles possam ser tocados com a mensagem do avivamento, serem transformados por ela. Na próxima lição, vamos falar no avivamento pentecostal no Brasil. Você não pode perder.